Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo 26, o versículo 41. Assim está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estas foram palavras de Jesus, advertindo os seus discípulos sobre a vulnerabilidade que poderiam demonstrar diante de uma situação perigosa, como no momento de uma tentação, uma estratégia do adversário de procurar tirar a pessoa da sua comunhão com o Senhor. E, portanto, o que Jesus disse é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação em si, ela não é pecado, mas ela é um convite para pecar, mesmo porque o próprio Jesus também foi tentado. E a Escritura nos afirma que Jesus em tudo foi tentado, como nós, porém sem pecado. Então, se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. E observamos que o pecado entrou no mundo através de uma tentação do diabo, quando ele induziu Eva a desobedecer a palavra de Deus e acreditar no que ele estava propondo. Era um convite. E ela, então, ao aceitar e deixar-se levar, ela transgrediu, e Adão, juntamente com ela, também transgrediu, e, portanto, a palavra diz que o pecado entrou no mundo, mas ele entrou em função de uma tentação que foi feita e eles não resistiram. Diferente de Jesus, que quando foi levado ao deserto para ser tentado, também foi tentado em 3 áreas na sua vida. No entanto, ele as venceu com a palavra de Deus. Assim como Eva foi tentada em 3 formas, conforme nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 3, da seguinte forma: que ela, vendo que a árvore era boa para se comer, então era boa para comer, era agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. Então, por aqui nós encontramos as 3 manifestações pelas quais a tentação procura dissuadir a pessoa de obedecer a Deus. Com Jesus também aconteceu assim. Jesus foi, primeiro, tentado a transformar pedras em pães. Segundo, ele foi tentado a lançar-se de alto a baixo. Terceiro, ele foi tentado a prostrar-se diante de Satanás e adorá-lo. No entanto, em todas essas 3 formas, o Senhor Jesus venceu e resistiu. Eva deixou-se levar e a árvore tornou-se boa para comer, agradável para os olhos, desejável para dar entendimento. Quando olhamos o apóstolo João, ele escrevendo na primeira epístola, no capítulo 2 e o versículo 16, ele deixou registrado assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não foi sem razão que Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com base neste versículo e nestas referências de Gênesis, a tentação de Eva, a tentação de Jesus e o ensinamento do apóstolo João, nós somos levados a ser cuidadosos
principalmente com 3 barras que são perigosas para o cristão. Assim como a tentação, ela vem por estes meios: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, tudo isto para mexer com a totalidade da pessoa e desvirtuá-la de servir e obedecer a Deus. Então, quando olhamos por este ponto, nós vamos encontrar, já tão dito aí de longo tempo, as 3 barras perigosas para todos os cristãos. A primeira que nós podemos entender é a chamada barra de ouro. O que é a barra de ouro? Barra de ouro está ligada à soberba da vida. E esta soberba da vida é que as pessoas querem alcançar, adquirir coisas de maneira fáceis. E, no entanto, o adversário se apresenta e coloca meios para conseguir, de forma contrária ao propósito de Deus, aquilo que ele despertou nelas, o desejo. Então, esta barra de ouro, que precisamos ter muito cuidado com ela trata-se das riquezas, dos bens que são mal adquiridos ou adquiridos de maneira ilícita, trazendo prejuízos a terceiros. Então, sobre isto, nós precisamos estar vigilante e em permanente oração, para não nos deixarmos levar, então, por esta primeira barra, chamada a barra de ouro, porque ela pode nos colocar em dificuldades e nos levar a querer adquirir as coisas não pela via natural, mas pela via proposta e colocada como se fosse um atalho para conseguir-se as coisas de maneira fácil. Nós encontramos hoje em dia, isto está tão natural diante das pessoas, que alguém liga para uma determinada pessoa, lhe faz uma proposta, uma promessa de que a pessoa pode alcançar bens e riquezas, e principalmente bens financeiros, se tão somente fizer um pequeno investimento. Ela então vai ter um lucro muito grande, diferente do dia a dia da economia que domina o país aonde isto acontece. Por exemplo, se as coisas lá estão a 3% ao ano, a 5% ao ano, eles oferecem 30%, 40% ao mês, ou talvez até na semana. E então isto é a barra de ouro. E as pessoas caem em cima no afã de conseguir resolver de uma vez as suas necessidades. Então, esta barra do ouro, ela é um atrativo muito grande, principalmente no lado das riquezas. As pessoas se deixam levar e têm queda por esta barra. Muitos estão em dificuldades por não ter observado este princípio da palavra de Deus e deixou-se então levar e foram enlaçados com a barra de ouro. Hoje estão emaranhados em riquezas mal adquiridas, e na rapidez com que elas vêm, elas também desaparecem. E, portanto, as pessoas ficam com grandes dores por causa desta barra perigosa, a barra do ouro. Mas a segunda barra que nós encontramos é a barra da fama, que é a soberba da vida. Na soberba da vida, dos olhos, a concupiscência dos olhos é a pessoa querer adquirir tudo aquilo que os olhos alcançam. Isso está ligado à barra de ouro. Já as barras da fama, ela está ligada à soberba da vida. A soberba da vida é para a pessoa, então, achar-se na vaidade, na ostentação, na exaltação. É a busca da fama desenfreada. Esta barra da fama, ela também é perigosa,
porque no mesmo momento em que ela levanta as pessoas e coloca-as no topo, ela também as derruba. E outra, as pessoas levadas por esta barra da fama, eles perdem a sensibilidade e julgam-se maiores e melhores do que os outros. E não tarda muito, nós temos conhecimento e há uma grande queda e a pessoa então fica a lamentar. Foi vencido pela barra da fama. E a terceira barra, ela é chamada a barra da saia, como também pode ser a barra da calça. Então, nisso está ligado a concupiscência da carne, os desejos incontroláveis, os desejos descoordenados. E com relação a esta barra da saia ou da calça, aí está incluso a infidelidade conjugal, o adultério, a imoralidade, a pornografia e todas estas coisas que destrói a vida humana, destrói a família, destrói o casal. Então esta barra da saia ou da calça, ela leva as pessoas a caírem do padrão moral e irem para o padrão imoral, que em muitos lugares está se estabelecendo. É algo que as pessoas estão aventurando-se a fazer e praticar e não sabem que isto é um laço do adversário para levá-los à destruição da família, do casal e para colocar diante deles uma derrota. Isto é o que tem acontecido. Então estão aí essas três barras pelas quais é fácil identificarmos as pessoas pelo que as domina. Uns são dominados pela barra do ouro, pelas riquezas mal adquiridas, adquiri-la a qualquer custo. Outros são dominados pela barra da fama, o desejo de ter a fama, de se tornar conhecido, vaidoso, a exaltação, a ostentação, o orgulho. E outros com a barra da saia ou da calça, que se deixam levar para a prática de imoralidades, infidelidades, adultérios, pornografias e outras coisas afins. Quando olhamos para o lado cristão, é preciso que haja uma vigilância muito grande, pois nós observamos no meio evangélico, muitas das vezes, que alguns se deixam levar por esse estado de coisas. Há alguns que vivem e praticam, e quando se descobre alguma coisa, eles foram vencidos pela barra do ouro. Eles utilizaram o que não lhes pertencia para adquirir o que não era seu de direito. E, portanto, deixaram-se levar pela barra do ouro, adquirindo riquezas mal adquiridas, ou possuindo riquezas mal adquiridas. E quando vem à tona, é um motivo de vergonha. Cai-se todo o caráter que a pessoa ostentava ter, mas que, na verdade, no coração, ele foi fisgado pela barra de ouro. Não podia haver valores que ele logo lançava à mão e fazia uso deles sem que tivesse a sua oportunidade para isto. Outros levados pela fama, mesmo também no meio cristão, quando começaram a se sobressair diante das pessoas que Deus, por bondade, graça e misericórdia, manifestou-lhes o seu poder, aquilo subiu para a cabeça e eles acharam-se no desejo de se colocar acima dos demais, com a vaidade, com a hipocrisia, com a exaltação, com a ostentação, e ninguém mais pode chegar perto dessas pessoas porque eles viraram verdadeiras celebridades. E outros deixaram-se levar pela condição em que estavam, na posição em que ocupavam, a facilidade da barra da saia, e deixaram-se levar pela infidelidade conjugal, pela imoralidade, pelo adultério, pela pornografia e tantas coisas assim que vão nesta linha.
e foram envergonhados e desmascarados, mas estavam escondidos com uma aparência de alguém que, na verdade, o coração identificava de outra natureza. Então, visto que isto tem acontecido, é preciso que nós nos atentemos um pouco mais e sejamos cuidadosos com relação à nossa vida com Deus, a nossa vida com a nossa família, a nossa vida com as pessoas, no relacionamento, em tudo o que fizermos e colocarmos as mãos. Que o Senhor possa nos livrar da barra do ouro, que não venhamos a alcançar riquezas mal adquiridas, porque no final elas vão trazer dores terríveis para a nossa vida. Não nos deixar levar também pela barra da fama, querer estar num lugar que não nos pertence. Então, a vaidade, a exaltação, a ostentação, o orgulho, tudo isto corrompe o coração das pessoas. E muito menos deixar-se levar pela barra da saia ou pela barra da calça e entrar pelo caminho de um desenfreio da imoralidade, infidelidade, adultério e tantas coisas ruins, que elas estão ligadas à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. E o que diz a palavra de Deus é: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, eu e você, cada um de nós, temos o dever e a obrigação de sermos vigilantes e permanecermos em oração e procurar de Deus o discernimento para a nossa vida, para não nos deixar levar para esse estado de coisas. Agora reflita, será que em alguma destas barras eu e você estamos comprometidos? Será que alguém está comprometido aí com a barra de ouro? Ou com a barra da fama? Ou com a barra da saia? Ou da calça? Qual é o momento que está trazendo dificuldade à sua vida de comunhão com Deus? Então é preciso analisar e discernir qual é o problema que está lhe afetando. Se alguma destas está tomando a dianteira da sua vida, é preciso refletir, arrepender-se, chegar-se ao Senhor, confessar a Ele, abandonar esta prática e entrar pelo caminho da obediência com o coração arrependido e disposto a ser trabalhado e restaurado pelo Senhor Jesus. Esta é, então, a reflexão. 3 barras perigosas para todos os cristãos. Tenhamos cuidado e sejamos vigilantes e permaneçamos em oração diante do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.